meu amigo, minha amiga internauta, mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, das pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E hoje não vai ser diferente, mais um convidado para lá de especial, com toda certeza, com muita experiência, muito conhecimento e que vai poder aí ajudar a matar várias dúvidas, a tirar algumas situações do dia a dia, coisas que você nos pede, situações que você nos pergunta e nós sempre aqui atendendo a todas as exigências, né? Você é nosso parceiro maior e é assim que nós vamos atrás dos convidados que fazem a diferença na nossa sociedade e hoje mais uma vez será uma noite muito especial. Olá, Edinho. Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente. Mais um episódio do No Topo, um episódio super especial, né, com um convidado aí fantástico, uma empresa líder de mercado aí no Brasil, no seu segmento. Então vai ser mais uma grande aula para você que nos segue. Agradecer nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Melhores Imóveis, né? A sua imobiliária, pensou em comprar e vender. A Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você e também a Ótica Conforto Visual, né? São 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. Fala, Sheila! E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. E não se esqueça também de curtir lá a nossa rede social, o Instagram e o Facebook no Topo Podcast. E você assiste as entrevistas no YouTube ou pode ouvir em qualquer plataforma de áudio com o canal no Topo Podcast. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, comente os episódios, curta e compartilhe aí com seus amigos que também têm essa curiosidade no empreendedorismo. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje? Olha, convidado para lá de especial, esse homem é fera, né? Deixou aqui um espaço na agenda honrosamente para a gente poder entrevistar ele, mas já vamos até pelo apelido, como ele é tão bem conhecido, é o Beto da Belas Janelas. Beto, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite, espero poder atingir as expectativas aí dessa galera jovem aí para falar um pouco do empreendedorismo. Obrigado, eu gosto de papo, então vamos lá, bora. Beto, vamos citar um pouquinho o nosso internauta que porventura possa não te conhecer. Como é que começa esse processo? Onde é que surge o Beto da Bela Janela? É repetitivo para algumas salas minhas, mas vamos voltar a isso, né? Eu sou natural de Anita Garibaldi, cheguei em Blumenau em 1985. Anita Garibaldi é uma cidade catarinense do Planalto Serrano, alguns confundem com Laguna por causa da história de Anita do Sul. Verdade. Vim para estudar, fazer um curso na faculdade, na FURB, na qual você é professor aí, e me formei em Direito em 92. Mas a vida me levou e já me direcionou para essa área aí de ser empreendedor, de comprar, de vender. E vim através da orientação de um amigo lá que dizia: tu vai para Blumenau, uma cidade pujante, lá tem muita oportunidade, apesar de você querer ir para fazer a faculdade, mas eu vejo você lá comprando e vendendo alguma coisa. E é o que eu estou fazendo hoje. Luiz Natal Padoim, esse amigo que nos orientou. E a faculdade, então, só serviu para se graduar, porque... Não, ela até hoje, ela é um suporte para a minha atividade do dia a dia, porque o direito ele é maravilhoso, ele nada mais é do que esse conjunto de normas que nós temos e para ensinar esse nosso convívio, para facilitar. Então, quando você tem a oportunidade de cursar uma faculdade de Direito, ela te prepara um pouquinho mais, né? Te previne um pouquinho mais para as relações nossas do dia a dia. E a esposa do Beto é doutora, juíza em Indaial, então também vai transmitir aqui o nosso abraço a ela, com certeza é uma pessoa de larga experiência aí na área jurídica, da qual o Beto também tem mais uma referência muito positiva aí até dentro de casa, né, Beto? Uma das vantagens da faculdade de Direito, tinha um professor meu que dizia o seguinte: meu conselho para vocês é não casar. Agora, se casar, não separe. Então, por isso, esse ano eu completo 29 de casado e 30 de empresa. O nome da esposa, Beto? É Horaci. Me deu 2 filhas, Ana Luísa e Maria Fernanda. Um abraço a toda a família, né, Dinho? É isso aí, fantástico. E aí, Beto, chegou em Blumenau, como vários, né, empreendedores aqui de sucesso. A gente vinha falando aqui da Quílio, o Salesi é a mesma história. Veio para Blumenau para estudar e aqui fixou residência e empreendeu. Assim foi com você. Como é que foi esse começo? Meu primeiro emprego numa transportadora, Rápido Paulista, era datilógrafo, fazia os manifestos de carga. 6 meses depois fui trabalhar num escritório de representações que vendia tecidos para cortina e também vendia cueca Zorba. Aí eu era auxiliar de escritório e foi lá que despertou isso tudo. Saí um tempo depois, quando fui cursar a faculdade, trabalhei no departamento jurídico na época da Lorenz, que era uma empresa super forte, super consolidada aqui na cidade de Blumenau, fazia féculas, amidos, conservas. E
nesse período surgiu a oportunidade para ser vendedor externo. E o que eu sempre falo, né? Eu, na época que trabalhava no escritório, eu fazia a conta da comissão num representante externo. E uma vez, na época, a grande lojista que tinha no estado de decoração era a Lojas Abarateira, Grupo Miller. Seria como ir tirar um pedido na van hoje, né? E aí eles iam com aquele pedido, eu somava o pedido e eu lembro que uma das comissões dava para comprar um Fusca. Olha E só. lá em Anitta, a linguagem, tudo é Fusca, né? E tudo eles convertem em Fusca. Então, eu digo, é isso que eu quero ser, dar de comprar um Fusca com um salário, eu pensava em comprar um dia na minha vida. E aí surgiu uma oportunidade para ser vendedor externo, eu pedi a conta do departamento jurídico da Lorenz e fui ser vendedor externo. Olha só. Cara, mas que decisão para mudar a tua vida, né? Pensando assim muito racionalmente, poxa, você é formado em Direito, você no departamento jurídico, querendo ou não, o direito mexe muito até com a vaidade da pessoa. Bom, isso aqui nesse momento o doutor, o fulano de tal e tal. E você vai, não, eu quero essa história do Fusca, enfim, eu quero ser representante comercial. Exatamente. Na época, os teus amigos, as pessoas próximas a você, te apoiaram nessa ideia? Disseram, tu é louco? Na época, o falecido Ademar Maioc, que era diretor, Maioc, sim, com isso. Maioc me chamou na sala dele e de outro diretor, o Arthur. Se você tem uma grande oportunidade aqui, tem certeza que tu vai sair para vender cueca? Porque na época uma das representadas era cueca. Eu disse, eu quero tentar. Mas o pior é que num primeiro momento eu me frustrei. Porque quando eu saí do escritório, a posição da representada era uma. E a principal representada eles tinham perdido. E conseguiram uma nova. Eles representavam a Corte Lesser e pegaram a Cortex. Só que a Cortex tinha 4 clientes aqui. Então eu me frustrei porque eu vim numa expectativa que eu ia comprar o Fusca e eu vi que eu ia ter que botar dinheiro em cima para ficar de moto, né? Então, num primeiro momento eu me frustrei, mas a gente foi indo passo a passo. A representada da qual eles haviam adquirido, ela cresceu, que era a Cortex, e de acordo com uma empresa cresce, o representante cresce junto. E aí a gente pegou essa carona. E mudou a tua vida. Eu estou feliz, eu gosto de comprar, de vender, eu gosto das pessoas. Tu podia estar lá até hoje a pensar, assim, não naquela empresa, mas estarias aí de advogado, enfim, com o escritório juridicamente falando e tal, mas não serias tão feliz como... Tem uma coisa que se fala assim, ó, tem que cuidar com a tirania da bondade. Às vezes você tem um talento e as pessoas te retribuem por esse talento, mas aquilo às vezes te acomoda. Uhum. E às vezes você tem que tomar algumas decisões. E como a gente diria lá em Anitta, né? Quem tem medo não pega mulher bonita, né? Então, você tem que arriscar às vezes. O não tu já tem. É verdade. Muito bom. Muito boa. Só para pontuar, o Ademar Maioc que você fala, o que trabalhou na Câmara no final de vida. Na Câmara, no final. Então, dedicar esse programa de forma muito especial em memória. Ademar Maioc, o Maicon é o filho, hoje secretário da Prefeitura, o neto do Maioc já foi meu aluno, para você ter uma ideia. A ex-nora foi minha colega de trabalho há muito tempo também. Então, um abraço especial à família, que a gente também tem um carinho muito especial e boa lembrança, saudosa lembrança de Ademar Maioc. Aos 3 filhos que eu conheço, né, do grande mestre Maioc. É isso aí. E aí, Beto, como é que ele surge... tem um 4º filho que ele não assumiu, que é o Neco. O Neco é o maior tomador de pinga pura, que os dois saíram, eles faziam trilha de jipe só para achar alambique. Então, é um filho e irmão que o Maioc não registrou, mas é o Neco. Os irmãos aceitam. Muito bom. Ô, Beto, e aí como é que surge a Bela Janela? Da onde é que tu pensa em empreender? Uma coisa é ser vendedor. E da onde é que tu pensa, eu vou produzir, eu vou fazer esse negócio em escala? Então, a coisa do empreendedorismo, do compra e venda está no sangue, né? Então, quando eu comecei a vender como representante, que na verdade eu era preposto do seu Gabriel Torres, que sempre o meu agradecimento a ele pela oportunidade. Que era o representante. Era o representante, eu era preposto. Aí eu comecei a fazer alguns produtos e levar junto no carro e vender produto meu. O primeiro produto que eu fiz é o que eu chamo de uma fita com rodízio, que as pessoas iam costurar o corta-luz, que era um material plástico, e tinha que costurar primeiro um tecido e depois colocar aquela rodaninha, que é o rodízio que eles chamam. Sim. Aí eu comprei uma máquina, eu colocava o ilhós, colocava o rodízio, já vendia tira pronta, só tinha que fazer uma costura reta. E tu mesmo fabricava? Tu mesmo? Eu levava na casa de pessoas para fabricar. Olha só. Um colocava o ilhós, outro aplicava
o rodízio, aquele rodízio é engraçado, impressionante. Não trabalha em Caixaquilo, Pessoal do Oeste que gosta de tomar chimarrão é uma beleza, porque enquanto eles tomavam chimarrão, eles colocavam a rodaninha. Colocava, fechava com alicate, eu entregava no final de semana e buscava em outro. Caramba. E aí eu levava, e aquilo lá e é o segredo para falar de empreendedorismo em tudo que você for fazer, quanto custa por quanto dá de vender. Sobra, mete a cara. Desde uma pizza, se tu quiser fazer, quanto é o trigo aqui? O trigo custa tanto no mercado, eu posso comprar no atacado, faço a massa, comprei uma linguiça barata, fiz, vou vender, dá o preço, tudo é possível. A camiseta de qualquer ramo, por quanto comprei, por quanto vendi. E aí foi o meu primeiro produto. Fiz a conta, vi que era competitivo e levava no carro. Olha aí só. Uma coisa leva a outra, né? Aí eu tinha um grande cliente, que é o meu mentor, meu professor, que é a Casa Sofia de Joinville. Cito sempre nas minhas salas, seu Renato Guinter. Habilidoso na compra, o mais habilidoso que eu conheço. Junto com, talvez, o Luciano, que tem uma veia muito forte também de marketing, né? Sim. E aí o seu Renato comprava essa fita minha, 2.000 metros por mês. E um dia eu perguntei, seu Renato, mas onde vai tanta fita com rodízio? Ele disse, antigamente eu vendia o blackout em metro aqui. Aí eu peguei, tinha sobra, eu coloquei uma costureira no segundo piso e eu pego essa tua fita, coloquei e colocava a sobra que sobrava do rolo para vender pronta. Resultado, só vende pronta, não vende mais em metro. Eu disse, tá, e se eu fizer, já trouxer tudo prontinho? Ele disse, se der o preço, que ele pedia desconto até na bonificação, né? Aí acertei e foi o meu segundo produto, que também saiu na Casa Sofia de Joinville, do seu Renato. Olha só. Eu brinco, né, que depois nós começamos a fazer cortina, e aí, numa ocasião, ele reclamou que essas rodanas que tem aí na cortina de vocês caíam. Uhum. E ele pediu para trazer algumas para reposição. E aí eu trouxe o pacote, só, seu Renato, sem ilhose, que o senhor pediu, está aqui. Ele disse, quanto custa? Eu disse, não, esse não precisa pagar. Ele disse, não, mas me faz um descontinho. De tão acostumado a pedir desconto. Então, para quem é de compra, sabe, o sucesso é comprar bem para vender com mais facilidade. É verdade. É bem isso aí. E inovar. Curioso, essa Casa Sofia existe ainda? Existe. Ele tem 2 lojas em Joinville. Que bacana. Pô, lembrança, né? Fica fantástico. Registrado. Você conhece alguém de compras, ou Sheila? Olha, de compras eu tenho uma boa escola, mas tô aqui mais pegando as dicas, né? Aprendendo um pouquinho também com quem tá no ramo aí. Ô Beto, e aí como é que começa a ganhar escala? Conta um pouquinho como é que foi essa evolução da Bela Janela. Uma coisa foi levando a outra, né? Aí eu consegui um representante, né? Eu fiquei mais focado aqui, consegui um representante no Rio de Janeiro, que quando eu comecei a vender a fita com rodízio, eu fui atrás do nosso Google da época, né? Qual era o Google? As páginas amarelas. Olha só. Na época tinha Telesc lá na Ponta Aguda. Eu fiquei um dia lá, olhava. Estado da Bahia, lojas de cortina, anotava os telefones, ia para casa, tudo no fixo. Olha, vocês trabalham com cortina, já viram a fita com rodízio? Não. Eu poderia mandar 200 metros pelo correio, se você gostar, você fica, paga, senão não tem problema, e fui mandando. E resultado, caiu isso no Rio de Janeiro, uma pessoa me procurou para ser vendedor e daquilo começou a ter o desdobramento. Vender a fita, depois o blackout confeccionado e, com isso, as novas oportunidades, sempre atento. Eu fui atender um cliente e eu vi uma cortina infantil que ele usava um voal na frente e um Oxford atrás. Aí eu pensei, tipo, mas se eu usar o voal com o blackout, já a cortina ficou um blackout, o voal é barato, o blackout é barato, acho que isso vai funcionar. E a gente fez uma cortina que a gente chama de cortina prática. Hoje é a cortina que até hoje nós mais vendemos. Eu ia falar, né? E caiu no gosto do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós vendemos na Casa e Vídeo e aquilo proliferou. Então, isso nos colocou em todo o Brasil. Olha hoje, só. dificilmente você vai achar uma empresa no país que trabalhe com cortina que não tem um produto nosso. Olha só. Loucura, hein? Mas é importante quem está nos acompanhando pegar a sacada, né? Olha o que é, né? O que ele está falando das páginas amarelas, a lista telefônica clássica,
indo lá onde tem as empresas, as páginas amarelas, quer dizer, anotar, você tudo... Era o Google, né? Hoje está mais fácil a vida de vocês, juventude, hein? Hoje está mais fácil. Google ali, os algoritmos te simplificaram a vida. E aí tu ligar, tu vem para tua casa, tu fazer a ligação que era cara. Hoje você tem ligações ilimitadas, inclusive você liga à vontade, a pessoa nem liga mais, só manda o WhatsApp, você ligando, pagando interurbano, ligando para outros estados, na cara dura, literalmente. A pessoa nem sabe quem está do outro lado da linha, quem é que está falando, se está mentindo, se não está. E tu despachando pelo correio, quer dizer, é uma jogada que tu poderias literalmente não dar nada certo, só ter prejuízo, só ter jogado esse produto. Mas confiar no produto, né? Quando você confia, quando você acredita, isso é fundamental. Você sabe que ele tem uma funcionalidade que dá de apostar, aí é interessante. E ele não existia, ou existia no mercado? Na verdade, ela existiu muito tempo atrás. A fábrica que fazia era um periférico para ela. Como hoje a nossa empresa cresceu um pouco e também se tornou um produto que não está na minha linha. Mas a veia é realmente empreendedorismo. Legal, você explora bem essa área aí. Ô Beto, essa tua habilidade de gestão, de novo, eu vou forçar na questão da formação em direito, porque querendo ou não, a formação jurídica, ela traz um benefício, mas por outro lado, não é a mesma coisa que um curso de administração. Tu não está na área das ciências aplicadas, tu estás na área realmente das ciências jurídicas. Essa tua performance na gestão, como é que foi isso aí? Foi realmente na prática, aprendendo, apanhando, levantando, ou você fez algum curso complementar nessa história aí? Zero curso. Eu acho que essa questão, assim, tem o cara que canta a segunda voz, tem o cara que não canta nem a primeira, tem o cara que tem habilidade para jogar futebol. É você seguir o teu talento, no que tu faz com mais facilidade. Eu sempre gostei de comprar e vender. Em Anita Garibaldi, quando eu era pequeno, eu comprava relógio, eu comprava bicicleta, eu gostava de compra e venda. Então, esse era uma coisa que fluía fácil para mim. O direito ele é complementar daí nas minhas relações. Perfeito. Desde aquela que eu falei de não separe, de cuidar de tudo na empresa. Uma coisa que eu tenho orgulho, sabe, nesses 29 anos de empresa, por exemplo, hoje, nós temos 900 e tantos colaboradores, talvez 800. Eu não tenho nenhuma reclamatória trabalhista contra a nossa empresa. Legal. Mas isso o direito me deu. Qual é a regra, qual é a norma, e a gente faz um preventivo bom procurando no relacionamento. E tive, ao longo dos 29 anos, interna, tive de terceirizado, mas interna tive 3 ou 4 nesses 29 anos de empresa. Fantástico. Tudo resolvido, né? Qual é a diferença, o que deu, e a grande maioria por mal entendido de detalhe. E o restante é respeitar o grupo, né? E isso o direito também te ensina. Verdade. Sem dúvida. Fantástico, Edinho. Não, fantástico. muito bom, né? E antes ele brincou com uma empresa modesta, tal, quase 1.000 funcionários, né? Ele está sendo modesto. Quem acompanha sabe. Aliás, a belíssima sede agora na entrada do Reino do Garcia, né? Nós somos a Cruz Abraço Clássica. lá para o nosso soberano, lá, o comandante Juntos, que ele que manda lá naquele terreno. Ele autorizou, né? Tive que pedir autorização para aquisição. Legal. E aí, Beto, conta um pouquinho para nós, como é que foi essa evolução? Então, começou com esses produtos, e aí começou a vendendo para o Rio de Janeiro, para Santa Catarina. Como é que vai crescendo? Começa a necessidade de capital de giro, como é que faz isso aí? Aumenta, não aumenta? Essa necessidade de capital de giro está até hoje. Outro dia, um gerente de banco esteve lá na empresa e perguntou o seguinte: mas você não tem medo de investir tanto? Eu disse: se o dinheiro fosse meu, eu teria, né? Isso é tudo deles. Né? E eu sempre falo, quando falo nessa questão financeira, eu disse: tem 2 maneiras de você ser reconhecido: ter muito dinheiro ou dever muito. No meu caso, que a gente deve bastante, nós estamos na oração de gerente de banco. Os outros não estão. Então, é isso aí. Tem que ter coragem, aquele velho ditado: se tiver medo, não pega mulher bonita. Figura. E aí está completando 30 anos, então, a Bela 30 Janela. anos agora esse ano. E aí, como é que está trabalhando hoje? O mercado de cortina? Conta um pouquinho da história para nós. Nós temos em torno de 4.000 clientes, né? Todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Atendemos os grandes magazines, Riachuelo, Pernambucanas, Home Center, Leroy, 1001, Avan, que é hoje o nosso principal cliente. E aprendemos muito, né? Também por essa proximidade. Essa relação muito próxima na região também fez com que a gente desenvolvesse, com o crescimento
deles como Magazine, a gente também cresceu junto. E crescemos nessa turma toda, além deles, mais 4.000 pontos, 4.200 lojas CNPJs, algumas com mais 30 ou 40 filiais. Né? Se multiplicar isso, talvez são 10.000 pontos no país. É que daí tu entrega num CD, né? Em vez de entregar para a van, em vez de entregar em 100 lojas, entrega no CD. Riachuelo, Pernambucanas, 300, 170, 180. Só aí a gente está falando em 3 CNPJs, sim, praticamente 1.000 clientes. Não chega a vender pessoa física? Não vendemos pessoa física. Nós temos um e-commerce, mas ele é mais assim de orientação. Né? No site a gente não tem esse foco de venda de e-commerce ainda. É mais institucional. Perfeito. Apesar de ser algo que nós temos que estar atento, né? Eu falei antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, e eu acho que a categoria, sim, principalmente o têxtil e confecção, tem que ter uma grande preocupação, porque tem uma injustiça tributária que acontece hoje com os e-commerce que entram, principalmente os internacionais, Shopee, Shein, Alibaba, que tem 0 de tributação. Aí você veja, como é que você vai concorrer se eu vendo para um Magazine, que ele tem que pagar 17% de ICMS, 9 tanto lá de PIS e COFINS, fora esses custos fixos agregados para um produto que entra de fora, sem nenhuma responsabilidade social da quais nós temos, tanto o varejo físico como a indústria. Se não equilibrar isso, é desleal. Nós vamos ter um problema sério no setor. Verdade. Muito sério. Não é pedir proteção, é pedir igualdade. Se não quer cobrar imposto de lá, tudo bem, mas não pode daí cobrar imposto daqui. A OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela existe para equilibrar as relações comerciais. Se lá nos Estados Unidos for provado que teve subsídio no plantio do milho, eles têm que compensar isso na venda. Sem dúvida. Quando for vender para outro país. E isso aqui está aberto, está escancarado, e é uma relação que não é só de empregador. Nós temos que nos unir com o sindicato dos empregados, as duas categorias, porque toda essa abertura que está entrando de produto de fora, sem a tributação e cobrando tributação aqui, isso vai gerar uma perda de emprego aqui que não dá de ter noção da dimensão. Verdade, é bem isso mesmo. E aí, agora voltando para o e-commerce, por que a Bela Janela opta por não trabalhar e-commerce? É evitando um conflito de canal? Já te digo, é mais uma injustiça tributária. Quando eu vendo o meu produto para algum desses magazines ou lojas que eu vendi, quando ele vende na loja física, ele paga 17%. Quando vende no e-commerce, todos os estados hoje têm benefício. Paga 2%, tem estado que paga 1%. Se eu for usar essa política, eu vou concorrer à mesma fala que eu estou tendo da deslealdade que tem nessa injustiça tributária, eu vou estar cometendo essa deslealdade com o meu cliente. Então, por isso a gente está indo com cautela, vendo qual é a estratégia, mas é uma injustiça que tem que ser corrigida. Entendi. A gente entrevistou aqui o Johnson da Tecibon. Queridaço, cliente nosso. Ele comentou até de você na época. E ele comentou um pouquinho disso, assim, a dificuldade de na internet estar se vendendo de tudo, né, produtos falsificados e por aí vai, sem ter uma regulamentação. E aí a dificuldade dele, um comércio tradicional, é sobreviver, né, nesse meandro, né? Porque o cara às vezes vai na loja dele, olha e vai lá e compra pelo Mercado Livre. Então, é de fato uma necessidade de uma regulamentação para... Sem considerar essa questão da tributação diferente, ainda tem uma coisa que eu chamo de zona franca, né? Sim. Porque tem gente que... Tem sites aí que eles aceitam sem documentação nenhuma. Sim, sim. Então, veja a dificuldade que a gente tem. Se não corrigir isso não é uma questão da empresa. É que tudo que chegar para a empresa, chega para o colaborador, chega para o nosso grupo. Então, a gente tem que se unir. Fica um recado aí para a gente sentar junto, patronal e empregados, para a gente tentar criar uma política aí para mudar esse cenário. Que, senão, em 2 ou 3 anos, a gente vai sentir um peso forte disso. Roberto, as unidades da Bela Janela, onde é que elas se localizam para o pessoal sintonizar? Onde é que vocês estão hoje? Nós estamos na minha cidade natal, que é Anita Garibaldi. Nós temos lá 220 colaboradores diretos e mais uns 200 indiretos. Nós temos uma tecelagem em Lages, 2 unidades em Blumenau e tem uma empresa, que é a Cortinerias, no Paraguai, que também é uma fornecedora nossa, que é um investimento meu, fornecendo para a Bela Janela. Maravilha.
essa da questão da tua cidade de origem, algo afetivo? Foi estrategicamente por isso? Gente, nós estamos na região mais pobre do estado, que é o Planalto Serrano. Lá não tem oportunidade de emprego. Por isso que eu te digo, quando a gente fala dessas bolsas assistenciais, o pessoal prefere não trabalhar. Negativo. Quando a gente levou emprego para lá, esse pessoal todo que estaria em bolsa assistencial do governo, eles deixam a bolsa para ir trabalhar. Se eu tivesse mais vagas, teria mais gente que sairia da bolsa assistencial para ir trabalhar conosco. E aí, por que não tinha oportunidade? Por duas situações. Eu tenho um primo lá que ele tinha saído de uma madeireira e aí ele que começou a fazer aquela fitinha com rodízio. Ele era um dos que fazia. Na verdade, iniciou aqui e concluiu com ele. E aí, por essa dedicação dele, por esse trabalho, eu digo, não, cabe mais responsabilidade para ti, parente. Vamos montar uma confecção. E aí nós montamos, por causa do Carlos Haas, que é meu primo, que a gente expandiu lá. Hoje ele é um terceirizado meu e nós temos uma filial lá. E trabalhamos todo em conjuntos. Bacana, né? Legal. E olhando, dando um passinho atrás, o senhor que tem essa veia de comprador e com tantas filiais, como é que é a estrutura administrativa da empresa? Fica toda centralizada em Blumenau? É toda departamentalizada? Compras hoje está toda nessa nova unidade. Nós estávamos lá no Jordão. Hoje a nossa administração veio para a Rua Amazonas 2.500, onde é a antiga Souza Cruz. Então, a gestão administrativa, compras está aqui. Toda centralizada. E pegando esse gancho, como é que foi essa decisão de comprar um imóvel, né, desse tamanho, de migrar de sede, comprar ali a antiga Souza Cruz, um grande... a entrada do Reino do Garcia, né? Esse negócio é interessantíssimo e agora dá de falar em aberto, né? Porque gera tanta especulação, tanta fofoca. Quando a Souza Cruz tomou a decisão de fechar, eles tinham 79 colaboradores. De imediato, eu pedi uma reunião com o pessoal do escritório deles em São Paulo. Cheguei no escritório lá, eu disse, olha, a minha intenção não é especulativa, eu tenho uma indústria no bairro, vocês têm uma memória afetiva na cidade muito grande. E eu tenho interesse no imóvel, não para especular, eu tenho interesse em montar uma indústria, o meu compromisso é dobrar o número de funcionários que vocês tinham em 2 anos. Resultado, nós quadruplicamos já no 2º ano. Mas, enfim, contei a história, veio a avaliação. Quando saiu a avaliação, o pessoal da Souza Cruz, de uma maneira assim, que até eu fico agradecido e acho que eles tiveram toda essa preocupação social com tudo que foi apresentado. Tinha 16 escritórios para vender já, cadastrados lá. E a Collins, que é a corretora deles, internacional, que hoje ela é uma empresa inglesa, diz o seguinte, faz primeiro a oferta para a Bela Janela. Se eles não quiserem, aí vai para o mercado. E aí, quando veio, eu achei que cabia no bolso, mas foi justo durante a pandemia. E aí estava certo, eu já estava com a proposta, já tinha dado o aceite, e aí começou a correr. O primeiro mês estava ruim, o mês de abril ficou péssimo, de 2020, ninguém pagava ninguém, a adimplência não tinha, dos 100 que você tinha para receber virou 20%, todo mundo, clientes que nunca atrasaram, meia hora um pagamento pediram prorrogação. Uma incerteza muito grande, não sabia os pedidos caíram também para 20% e eu não podia perder a proposta. Então, o que eu fiz? Naquele negócio de ter crédito, credibilidade, primeiro fui um amigo e disse o seguinte, preciso de 10 milhões emprestados, você me empresta? Ele disse, te empresto. Aí, num segundo momento, a coisa ficou pior. Eu disse, não dá de comprar tudo. Eu fico com a metade e você fica com a metade. Ele disse, eu faço contigo. Porque daí eu já tinha negociado para eu pagar metade à vista e metade em 24 vezes, né? Aí é lógico que a metade à vista seria dele, né? Eu disse, eu negociei lá, a tua parte já está certa, que é o à vista. Ele topou. Legal. Nesse meio tempo surgiu um terceiro investidor, disse, olha, nós temos interesse que esse imóvel não vá para especulação. Se tu quer ficar com ele todo, a gente entra na proposta, você tem tal prazo para readquirir o imóvel, que seria agora em junho de 2023. Nós já fizemos a recompra em junho de 2021. Pô, que legal. Ele foi comprado por uma empresa,
recomprado por nós em 2021. Antecipamos 2 anos a proposta de compra. Tudo casado. Hoje, o parque é 100% nosso. Estamos lá instalados, 100% ocupado, já com um projeto de ampliação para, em 3 anos, tirar a expedição que hoje está lá e ir lá para frente da Kremer, que já temos um terreno terraplanado de 77 mil metros, todo cercado com a infraestrutura pronta. E como é que foi essa adaptação lá, né, Beto? Porque Souza Cruz era um outro segmento, não tinha nada a ver com têxtil, não tinha nada a ver com Parece que foi feito para nós aquele negócio. É mesmo? Só lava-jato para tirar o cheiro de fumo, pedir para deixar uma salinha que eu gosto de fumar charuto, e aí deixar só uma com uma catinguinha lá e tela. O que eu fiz foi um isolamento térmico para toda a fábrica, né? Que nessas questões de relacionamento com o nosso público, eu falo olhando lá e tem que olhar mais para a câmera, talvez. Tranquilo. Mas a gente fez isolamento térmico de toda a fábrica, né? E mais alguns investimentos, mas foi fácil de fazer a adaptação. Pô, que legal. E é um imóvel que virou referência, né? A Bela Janela já era conhecida, depois dessa aquisição, todo mundo conhece mesmo, assim, é impressionante. O problema é que bateu mais cobrador na porta, né? Ô Beto, mas dá para falar em valores, então? Finais, quanto é que custou esse imóvel? Os valores eu vou me reservar, porque Tá. é o seguinte, isso aqui, daqui a pouco, como eu sou comprador e vendedor, daqui a pouco está à venda, né? Melhor não falar quanto Tranquilo, paguei. Tá certo, tá certo. Mas foi realmente assim surpresa até para, vamos dizer assim, dentro do planejamento, que você conseguiu cumprir essas metas com certa antecedência diante daquilo que se apresentava, né? Um cenário tão difícil. Até para mim, nem eu pensei que ia conseguir. Né? Então, tiro certo, literalmente, e hoje muito bem localizado. Todo mundo sabe onde é que fica. Ah, é na Souza Cruz. Onde é que fica tal lugar no Garcia? Sabe lá perto da Souza Cruz? O pessoal já começou a falar lá perto da Bela Janela, agora não. Ainda não sei se conseguimos converter, mas nós vamos mudar isso. Mas é igual o trevo da Mafisa, né? Que a Mafisa não Parada existe há um. tanto tempo. O Paradão Já está o Forte lá, Cooper e tudo, e ainda é o trevo da fica Mafisa, dessa né? forma, né? Ô Beto, e o que vem pela frente? O que você está imaginando aí da Bela Janela? Ter uma outra unidade guardada na manga, alguma outra ampliação nesse sentido? Eu penso que a gente tem que explorar um pouquinho mais essa facilidade que a gente tem com o canal. Né? Não adianta eu fazer o esforço se hoje o mercado me compra 400 mil cortinas, eu querer fazer 600, que vai concorrer comigo mesmo. Então, cabe mais alguns periféricos dentro do segmento. A gente já está trabalhando forte em cima disso. Projeto para 2024, 2025, 2026, 2027. A gente tem um planejamento para isso. Perfeito. E quando você fala na Kremer, também para citar o pessoal, na região da Rua Bahia. Da né? Rua Bahia. Lá, fantástico também, hoje uma via que só cresce, grandes empreendimentos vão nascendo ali, então ali você tem um terreno para futura São expansão. 77 mil metros de área, com uma aprovação de 25 mil metros para a construção já. E dentro do planejamento estratégico, quando é que você pretende dar início? Já está aprovado. Dentro do nosso planejamento, mais 3 anos o nosso CD aqui, né, que seria 23, 24 e 25. Em 26, o CD deve estar já lá em... Outra coisa que me chama a atenção é a tua frota de transporte. É própria essa frota, esses carretas? Só para logística interna. Para ok. abastecimento de confecção, terceirizado, busca de algum insumo específico, aí ela é interna, senão a gente é tudo externo. Tudo terceirizado. Nessa ligação com o Paraguai é interno ou externo? Não, tudo fora. Tudo fora. Perfeito. Legal. A gente tem um quadro aqui, perguntas da audiência. Você quer colar a sua marca conosco, nos chame lá no Instagram, no inbox do Instagram, a gente envia o Media Kit para você colar a sua marca aqui nesse quadro. A gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram, eu vou registrar algumas aqui que a gente já citou e não vamos entrar nelas. O Vitor perguntou há quanto tempo tem a empresa, a gente já comentou aí que está para completar 30 anos. O Rogério perguntou o que fazia antes de estar na empresa, a gente também citou aqui que estava lá na faculdade de Direito. E aí eu vou citar duas aqui. O Jairo Ferreira, você pode falar um pouco sobre a cultura da empresa? Imagino que ele se refere à cultura organizacional da empresa. Uma das coisas que, para mim, tem muito peso é respeito às pessoas, humildade, tudo que se relaciona às pessoas, o relacionamento. Né? Funcionário feliz faz o teu cliente feliz. Então, essa é a nossa maior luta. Nós temos problemas como se tem em casa, como se tem nas relações da amizade, mas a minha maior dedicação e dentro da cultura é essa, é o respeito e a humildade.
Muito bom. Para fechar, a Joyce Stein perguntou quais são os principais desafios que a empresa enfrenta no dia a dia. Um deles eu coloquei, que é essa questão da concorrência de forma não igual, né? Nós, ainda como concorrente de entrada de fora, pelo produto ser mais volumoso, não é tão pesado. Mas a gente concorre com uma informalidade em todos os cantos do país. Em cada lugar, você encontra uma zona franca ali que está vendendo em condições que você sabe que não tem, porque a nossa empresa é verticalizada, ela faz a embalagem, ela faz o ilhós, ela faz o tecido. Com toda a verticalização, com toda a competência de custo que a gente tem, a gente ainda enfrenta barreiras que a gente sabe que só pode ter uma estratégia que não seja a da capacitação do produto, e sim a da informalidade. Roberto, é inegável que você é um dos grandes empresários da nossa região. Você realmente hoje atingiu um patamar excepcional, nítido, fruto da tua competência, da tua bela história. Mas acho que a curiosidade que fica para muita gente, o que você faz no dia a dia? Como é que um cara na tua posição, ele cumpre horário? Ele chega no horário determinado todos os dias, ele sai no horário determinado? Quais são as atividades? Estão pré-determinadas ou você... Ele gosta de fazer pergunta difícil, né? Não dá de falar Como tudo. Como é que funciona isso? Hoje eu trabalho, a gente tem uma equipe, né? Tem time, né? Como você na tua equipe. Hoje a gente tem lá um grupo... Talvez eu sou o que menos trabalho da equipe hoje. Tem uma controladoria boa, né? Você vê uma das falas que eu digo, né? O crescimento do Eike Batista, para quem assistir, que está no Netflix, para quem gosta de empreendedorismo, ele fez um monte de coisa na estratégia certa, mas ele não tinha uma controladoria. Então, nós temos uma controladoria forte, nós temos uma diretoria industrial forte, nós temos um setor de desenvolvimento forte, nós temos uma área comercial forte. Hoje tem uma equipe muito boa. Eu estou lá para fazer o equilíbrio. Às vezes a gente tem um conflito de desenvolvimento com o industrial, operacional, com o comercial. E isso todo dia tem, como tem na tua casa, irmão com irmã. Pode se amar, mas sempre dá um rolinho. A minha função está ali de apaziguar, mas às vezes eu sou a fonte do atrito, né? Eu estou ali para meter pilha. Mas tenho tentado me controlar para ser um apaziguador. E você é sintonizado na tua empresa, digamos assim, 24 horas por dia, final de semana? Vivo é que a gente tem essa ideia do empreendedor, o cara que se matou. Cara, para mim foi tudo muito natural. Foi gostoso. Se contar essa história, sofria. Eu vivi no interior, se você me perguntar, tua casa era simples? Era simples. Eu fui ter porta no quarto quando cheguei em Blumenau, mas era uma casa simples, limpa e boa. Uhum. A porta já era uma cortina, talvez até me direcionou para isso. Mas era uma casa pintadinha, soalho listrado, limpinha. Minha mãe é professora, né? Tudo isso devo muito a essa formação. Meu pai é um cara que estudou 4 anos em seminário, então um cara que culturalmente tem uma bagagem boa. A minha vida foi excelente. Cheguei aqui trabalhando na transportadora, trabalhei como um monte de gente trabalha, e é muito boa. Eu vivo hoje, me divirto mais do que trabalho. E até no trabalho me divirto. Muito bom. E essa paixão é que faz a diferença, porque você acredita no negócio, e aí você se sente bem no que faz. Agora, essa tua venda aí, tua compra, tua veia de negociante, comerciante, te colocou em outros negócios além da cortina? Aí é que está o negócio. Algumas coisas surgiram de oportunidades, mas eu penso o seguinte, você tem que estar focado, né? Tem uma teoria que todo mundo fala, já é um jargão popular, tu não pode dar uma de pato, que o pato nada anda e voa, mas nada mal, voa mal e anda mal. Então, foco. Eu cheguei a um determinado momento que eu digo, meu foco é aqui, cortina, quais os periféricos que eu posso agregar? São esses. Entendi. Eu tenho uma sociedade que ela enriquece o nosso negócio e ela veio como estratégia, mas eu não estou lá no dia a dia, eu sou um investidor do negócio, que é Edrons, fabrica edredom, travesseiro. Sim. Ela está lá em Benedito Novo, comprou inclusive uma unidade nova agora, que era antiga Granitos Americana, mas eu sou um investidor, porque lá tem um gestor acima da média, que é o Kilian Rausch, foi diretor de outra grande empresa aqui da cidade por 17, 18 anos, trabalhou 27, e eu sou um investidor. Então,
como ela converge na minha área comercial, o meu representante vende cortina, vende o produto dele, a gente está junto. Faz todo sentido. Mas o meu foco é cuidar da Bela Janela e dele de cuidar da Edrons. Lá é um investimento. E como é que tá a sucessão aí, cara? Porque é uma empresa que vai ficar, é uma empresa que o Beto vai passar e a empresa vai ficar, porque ela é muito grande, ela é muito forte. Como é que o Beto pensa em os próximos anos? Tomara que fique. Eu penso o seguinte, né? A empresa é maior do que eu. Sim. Hoje, como você está colocando, falei 900 pessoas, mais 600 indiretos, são 1.500 pessoas nessa relação. Sem dúvida, ela tem que estar preparada. Não sei se eu vou ter uma das minhas filhas como sucessora ou não, se ela vai ser uma sucessão profissional. Isso aí, elas ainda são muito novas para a gente saber. Uma estuda moda, outra psicologia. Legal. E o que tu enxerga? Até onde é que você vai? Você ainda é relativamente novo, você ainda tem campo pela frente, mas até onde que você quer ir? Você vai viver a empresa literalmente até o fim da tua vida ou você tem um planejamento? Não, mas eu já tô, eu queria estar de mala pronta com 55, né? Seguir o exemplo do Jorge Senzi aqui, que é vizinho de vocês da Sênior, ficar mais numa posição de aconselhamento. Mas talvez até 60 numa parte executiva. E tu tem que dar espaço para as pessoas, né? Eu sempre falo, a águia, ela depois que tem o filhote, ela acompanha de longe até ver quando está pronta e madura para a águia sair e ir para a vida. Mas isso demora 1 ano. No meu caso, talvez mais 4 anos eu estar e depois acompanhar, olhando o que está acontecendo para que dê tempo de corrigir alguma coisa que esteja dentro da minha competência. Mas 60 anos eu acho que para mim é o meu limite na parte executiva. E aí vai morar em Miami? Não, negativo. nós vivemos, gente, no melhor estado do país, na melhor cidade do melhor estado, cara, e no melhor país do mundo. É isso aí. Eu já tive muita oportunidade de viajar, e além do que eu sou burrinho pro inglês, cara. Já tentei, fiz aula, não vai. Que legal. Roberto, você só tem um sócio, que é o teu irmão? São só vocês dois? No caso? Só nós dois. Bacana. E ele tem uma linha de raciocínio muito próxima contigo no dia a dia. Como é que é o entrosamento entre vocês na gestão da empresa? Ele é o cara que trabalha muito mais do que eu e ele deu uma mudança para a empresa. Porque, na verdade, eu abri a empresa que completa 30 anos, ele está 15 anos comigo. Quando ele chegou, eu comentei antes informalmente, ele se formou em tecnologia na FURB e ele estava trabalhando no CREA em Florianópolis. Eu disse, olha, tem essa oportunidade, ele já estava buscando uma nova oportunidade para ele. Eu disse, então vem para cá. Aí eu disse, vai ser meu sócio. Ele disse, não, sócio eu não quero, você tem um empregado, não é justo. Eu disse, não. Aí se for para contratar, então eu contrato aqui. Eu quero um sócio para a gente dividir responsabilidade. E aí ele veio, hoje ele é meu sócio, ele é o financeiro, ele faz o controle da empresa junto com o André, que é o nosso contador, e deixa tudo de cara para o gol. Está lá, ele projeta, eu é que não obedeço às vezes, né? Mas a gente se dá bem. Mas nesse ponto, o sentimento de dono, né? Então, ele poderia ser um funcionário, mas você botou ele no negócio para crescer junto, para ganhar junto, né? Não, e para assumir responsabilidade. Pode ganhar e pode perder. A assinatura dele está lá também. Porque com toda essa tua naturalidade e sapiência, essa é a grande dúvida. Todo mundo que nós entrevistamos no ano passado, a grande maioria indaga muito sobre isso. Por exemplo, tem uns que não querem nem ter sócio, nunca mais na sua frente. Tentaram e não deu certo. Outros nem tentaram. Não, já ouvi que isso não é legal. Outros chegam a ter 8 sócios, 10 sócios. Não, tivemos de tudo aqui, literalmente. O que você dá de dica para quem está começando um negócio, para quem exatamente está pensando em empreender? Poxa, mas aí eu vou me amarrar com tal pessoa, mas depois a gente pode brigar e não dá certo. Ou não, essa pessoa vai me dar mais segurança. Claro que tudo é muito relativo, mas na tua experiência, o que você aconselharia a pessoa que está querendo começar uma empresa com outra pessoa? Como é que dá para iniciar isso aí? Tem que ter o perfil, né? Eu penso assim, a questão de sociedade é um casamento. Sim. Quantos casamentos separam? Uma pancada. Sim. Tu tem que ter paciência, tem um momento que talvez você tenha que recuar, o teu sócio tenha que recuar. É como em casa. Se você levar tudo muito no momento, no impulso, naquele ímpeto de querer resolver, talvez não dê. E uma coisa é fundamental, né? Ter afinidades de valores, né? Eu, por exemplo, com meu irmão, a gente tem afinidade 100%, porque a gente tem a mesma formação, fomos criados
com os mesmos valores, temos jeito parecido, estilos diferentes, né? Que ele é mais reservado, eu sou mais expansivo. Mas, por exemplo, na minha sociedade na Edrons, nós temos os mesmos valores. Podemos acreditar em caminhos diferentes. Ele acreditar que o caminho é por um lado, eu acreditar que é por outro lado, mas os valores onde nós queremos chegar é igual. E aí a honestidade, né? A seriedade que é fundamental. Então, quando você tem isso... E aquela questão, muitas vezes, também se põe em xeque, mas, poxa, tal pessoa é muito minha parceira, mas ela não conhece desse negócio. Ela poderia ser útil, mas ela não tem o domínio do negócio. Como é que faz? Você acha que isso é válido, não é válido? Aí esse é um dos erros que talvez eu já tenha cometido no passado, né? A minha sociedade com o Killian, por exemplo, foi porque ele tinha 27 anos de experiência numa empresa no ramo que nós entramos. É fundamental que tenha uma contribuição. A experiência profissional ou o fomento. Agora, se você fomenta e não traz a experiência profissional, aí não... Ótimas dicas, Endinho. Não, fantástico, né? Para quem está querendo empreender aí, ver um case desse sucesso. As dicas desde o começo aí que a gente está passando, né? Desde fazer um produtinho, encarar o risco, até agora, uma empresa desse tamanho que tem inclusive filial fora do Brasil, é fantástico. E exportação, Beto? Nunca pensou? Faz? Estamos tentando agora, mas não é fácil, sabe? Culturalmente, o país falta ferramentas das nossas organizações, né? Quando você vai, por exemplo, para a China, né? Eu fui a primeira vez para a China em 2008. Depois disso, eu fui 14 vezes, porque ela é um grande fornecedor de suprimentos para nós, né? Ou eu importo tecido, ou eu importo fio, ou alguns outros insumos que vêm da China. Quando tu chega lá, eles trazem o mundo para ver aquele determinado produto lá no mesmo local. Isso nós não temos aqui. Eu tenho que fazer um esforço sozinho. Você na tua empresa tem que fazer o teu esforço. Você tem que fazer o teu esforço. Imagina se tivesse uma preocupação de dizer, não, nós vamos fazer algo setorial, como ela Canton Fair. A Canton Fair, uma semana é para o têxtil, uma semana é para o cara dos polímeros, uma semana é para brinquedo. E eles trazem o mundo todo para ver. Para tu fabricar, por exemplo, uma capinha de celular, que hoje é um baita negócio, né? Você vê que isso tem loja em todo lugar. Aquilo ali, você paga lá 20, 30 reais, custa, aquilo é um plástico injetado, aquilo ali custa 30 centavos. Mas qual é o grande custo daquela capinha? O molde que você faz. A China faz um molde, ela vende 1.000 para a África, 1.000 para o Brasil, 1.000, e dilui aquilo. Se eu fizer um molde, eu não vou conseguir diluir para fazer custar os 30 centavos. Aí eles conseguem. Então, falta as nossas organizações estarem com um pensamento mais focado. Não, tem possibilidade de exportar, com $1 de 5,30 dá. Vamos organizar e fazer um evento realmente para trazer todo mundo para cá. No que a gente é bom no agro, uma semana trazer o pessoal do agro, tudo no mesmo espaço. A Canton Fair, ela existe há 50 anos e sempre no mesmo lugar, setorialmente, semanalmente. É verdade, não deixa de fazer sentido. Ô Beto, e aí, que dica que você dá para um pequeno empresário, o cara que está começando agora, que tem aí seu pequeno negócio e que está pensando em expandir, mas tem medo? Você não teve medo, você encarou, você comprou Souza Cruz, você botou no Paraguai. Nessa hora do frio da barriga, como é que pensa? Aumenta a dívida que os bancos vão ter medo de que tu quebre. Compra mais, pega mais dinheiro emprestado. Não, brincadeira. Eu fiz muita coisa sem planejamento. Hoje eu diria o seguinte, eu fazia muito puxadinho. Ah, não, agora tem que aumentar 30 metros para cá. Não, planeja o que você quer. O que eu desejo? Ah, não, eu quero crescer um dia, criar mais uma unidade de produção. O que a gente fez? Já tem um terreno esperando para tirar o espaço da expedição e ir para lá. Não é cresceu hoje, vai lá, faz mais um puxadinho dentro da tua fábrica. Pensa o que você quer e não cresce na agonia. O que você vê de expectativa dentro do teu mercado? Ah, não, eu vejo que tem uma oportunidade aqui, estão querendo 10 e eu só estou produzindo 6. Como que eu vou fazer, em que tempo? Porque se tu fazer no tempo errado e numa quantidade diferente do que o mercado está comprando, você vai concorrer com você mesmo, porque aquilo vai sobrar, você vai ter que baixar o preço. Verdade. Essa questão da própria mão de obra, essa é uma outra dúvida que nós temos muito aqui, porque principalmente são menores empresas que a gente acaba muitas vezes entrevistando, pequenos empreendedores,
e que tem muito essa dificuldade. Poxa, contratar o próximo funcionário. Estou precisando, mas será? Vou investir, depois não dá certo, esse retorno não vai me suprir, o mercado vai cair demanda, eu vou ficar com um funcionário a mais, mas hoje eu preciso. Como é que vai lidando? Como é que você fazia lá no teu início? Como é que você ia A empresa, quando ela é menor, hoje a maioria do simples, ela tem uma facilidade, o custo já é menor da contratação e principalmente o respeito e a fala bem feita com o teu colaborador. Entendeu? Olha, nós temos essa expectativa. Jogando sempre aberto, jogando sempre claro. Isso aqui nós podemos fazer. Se der errado, talvez eu vou ter que diminuir. Mas fala, diz, tem essa expectativa. Quando a coisa é combinada certa, não tem problema. Acabaria até com uma espécie de motivação para o funcionário, ou seja, tem metas a serem cumpridas, me ajuda que vai continuar funcionando. O Abílio Diniz disse o seguinte, quando ele perdeu lá para o Carrefour a participação acionária dele, tu tem que te matar no contrato. Como tu vai entrar, como vai chegar. Então, a hora que o cara está chegando, você diz, olha, eu tenho essa expectativa. Se tudo der certo, senão tu vai ficar 3 meses. Mas eu acho que vai dar certo, sempre acreditando que vai dar certo. E debater a regra do que tu acredita e do que tu quer fazer. Para não ser uma surpresa para ninguém. Né? Porque quando é combinado, não tem problema. O problema é quando as pessoas são surpreendidas. Ela chegou, às vezes, de uma outra oportunidade e pensa, não, eu vou ficar aqui. Se tu deixa claro que talvez seja só 3 meses que ela vai ficar, se ela ficar 6, ela vai ficar feliz da vida. Mas deixar a regra clara, o contrato claro, porque o trabalho é um contrato. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse ambiente organizacional lá da tua empresa, onde, de fato, é fantástico essa questão dos processos trabalhistas inexistentes, basicamente. Como é que é, então, no dia a dia, literalmente? O que as pessoas têm de vantagem por trabalhar contigo? O que elas sentem de diferença para estar num ambiente como esse aí? A gente tem muita liberdade, sabe? É uma maneira que para alguns pode não dar certo. Isso tem que estar... Eu acho que cada gestor tem o seu estilo. Esse é o meu, né? Da liberdade. As pessoas têm liberdade no refeitório, elas têm muita liberdade dentro da empresa. E tem que entregar o combinado. Quando a pessoa entra, ela sabe que ela vai fazer isso, ela tem que entregar isso e que essa é a condição para ela ficar. Então, por exemplo, se eu estou fabricando uma cortina, infelizmente eu concorro. Eu falei que um dos grandes problemas é que a gente concorre hoje com um país que não tem nenhum marco regulatório que nós temos, que não tem NR12, jornada mínima de trabalho, regra de insalubridade, cota de deficiente, cota de menor aprendiz, que tudo disso eu gosto. O problema é quando entra de fora sem essas regras. Isso aí eu acho que é maravilhoso, é respeito às pessoas, faz parte da nossa cultura, mas quando você deixa tudo isso muito claro para as pessoas, eu concorro lá com a China ou com a Índia, e lá uma costureira faz 300 bainhas, então tu vai entrar aqui, tu tem que fazer 200 bainhas da cortina. Se tu não fizer as 200, tu vai subsidiar alguém que está fazendo. Eu não vou conseguir segurar quando é produtividade. Então, toda a regra, em cada área que entra, a pessoa sabe. Eu entrei, esse é o meu mínimo. É lógico que você pede o mínimo, você não pede o máximo. Claro. Só que aquele mínimo tem que entregar. Porque, senão, eu vou concorrer com um cara que vai me entregar de uma outra condição e isso vai sacrificar todo um grupo. Aí você tem que ter um pouco de racionalidade nessa questão. E tu costuma te fazer presente em todas as unidades? Você tem meio que um planejamento nesse aspecto? Hoje, na parte industrial, quem faz é a Raquel. Ela está presente semanalmente em todas as unidades. Eu, eventualmente. Eu já estou naquela fase, você perguntou o que tu faz. Eu mais passeio do que trabalho. Mas, eventualmente, eu estou em cada uma das unidades, sempre o hábito batendo de caminhar papo. pela indústria, caminhar pelas pessoas, pelo meio delas, elas se Sempre. enxergam? Sempre me enxergam, todos me conhecem na empresa. Mesmo não sendo o cara que está lá no dia a dia, como a minha diretora industrial, mas eu sempre estou presente. E diante de tudo isso que você passou, na tua vida como um todo, jamais acho que imaginasses lá atrás, primeiro, trabalhar com cortina, começasse uma faculdade de Direito, não tinhas um outro foco inicialmente, e acho que hoje, no patamar que você está, enxergar de que lá atrás você chegaria nesse
desse que acho que Não, né? tu não tem noção. Então, tu o que não você sonha. diria da tua vida? Olhando para tudo isso, que lição que você dá? O que você vislumbra disso tudo? Segue o que você tem facilidade, segue o que tu faz com facilidade. Você disse, você imaginava vender cortina? Eu vendo cortina porque o meu segundo emprego foi num escritório que vendia cortina. Se vendesse massa de tomate, talvez eu estivesse fazendo ketchup. Né? Mas, para mim, a vida foi oportuna nesse segmento. Agora, eu não projetei se ia ter 1.000, se ia ser uma empresa nacional, se não iria. Eu sou feliz com o resultado que chegou até aqui. E quem que é o teu porto seguro? Quem que é a pessoa nos momentos mais difíceis que está sempre ao teu Minha lado? patroa, né, Horacia, isso aí sem sombra de dúvida. Minha mulher, tem um ditado que diz o seguinte: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Exato. E atrás de um quebrado, umas 3. Muito bom. Mas ela é o meu grande arrimo, sem dúvida nenhuma. É valente. O nome da empresa foi ela que deu, Bela Janela. É mesmo? Isso eu ia perguntar de onde que surgiu o nome. Como é que foi essa... Sugestão dela. Olha só. É fantástico, né, Edinho? Eu acho assim o Beto dá pra gente conversar aqui a noite inteira, com certeza. Tem uma história fantástica, riquíssima, as palavras saem fácil, as frases de efeito são marcantes, né? E isso vai impulsionando quem está nos assistindo, porque consegue entender. Não adiantaria ele vir aqui querer falar difícil, muitas vezes, para o público que, infelizmente, vai acabar nitidamente vendo que há uma enrolação, enfim. Não, pelo contrário, ele é direto e fala com muita tranquilidade. Ô Beto, e quem que foi tua inspiração, assim? Quem que você se espelha, você se espelhou? Quem que é o teu norte aí que tu segue, né? Eu tenho várias pessoas para admirar em várias áreas, né? No empreendedorismo, eu tive 2 gurus, que é o seu Renato Guinter e o Luciano Davan. Então, esses 2 caras me inspiraram porque eu atendia eles como representante comercial. Eu ia lá vender sem ter a minha empresa. Meu produto, as primeiras oportunidades foi vender para eles, né? Olha só. Então, empresarialmente, são eles. Em outras áreas, eu vou te dizer, o meu mentor, Luiz Natal Padoim, que foi ser médico em Anitta Garibaldi e orientou a gente para vir para Blumenau. Em todo o restante, a minha patroinha, já falei, né, tanto na área que ela milita, hoje ela está lá numa vara de família, que acumula com cível, né, mas sei do trabalho, da dedicação e tudo que faz. Então, sem dúvida, ela talvez seja a minha maior inspiração. Muito bom. E aí, tu falou do Luciano da Van, para finalizar, tu também viu o crescimento da própria Van, né? Tu atende ela desde que ela era possivelmente só de Brusque. Desde a primeira loja, quando tinha uma loja. Olha só. E também isso é gratificante, né? Assim, ver o crescimento de uma empresa como essa que é teu cliente. E aí, lógico, tu vai crescendo junto, porque vai aumentando teu fornecimento, mas ver essa evolução também é legal. Sem dúvida, uma das oportunidades do nosso crescimento foi o crescimento deles, né? Então, esse crescimento acabou nos puxando junto. A gente acreditou, a gente, né, sabia do potencial, da pujança deles e a gente foi junto. Isso é legal, né? Mas poderia citar vários outros clientes hoje, né? A gente trata todos sempre procura tratar com muito equilíbrio, com muita honestidade, fazendo o nosso melhor para cada um deles. Não, mas, sem dúvida, teve uma importância... E é uma parceria, de fato, onde ambos ganham, né? Esse é o objetivo fantástico. É tão ruim quando a gente vê igual da Lojas Americanas aí que está acontecendo agora, tudo isso aí, né? E quantas empresas que vai puxar junto para baixo se caminhar aí para uma ruptura, para uma recuperação judicial. Então é bom quando a gente vê um exemplo desse positivo, de lojas que crescem e puxam junto a indústria, né? Sem dúvida. A gente é reflexo dessa pujança ali da ponta, né? Isso aí. Bom, fantástico, né? Eu acho que a missão está cumprida aí. Mas quero fazer, antes de tu encerrar, Opa! uma referência, porque eu falei de menor aprendiz, cota de deficiente, e eu quero dizer que são projetos importantíssimos de inclusão e que a gente tem que estar atento. Só tem que cobrar essa regra lá de fora. Hoje nós temos na empresa 51 menores aprendizes e 30 e tantos já contratados. Então é um projeto maravilhoso, nós gostamos e acreditamos disso. E todos os outros. Só que penso que nós temos que ter uma força política para que tenha essa cobrança dessas regras de fora. Não vão cobrar porque outros países não vão ter, mas que tem que ter um pedágio, tem que ter. Não pode ter o meu trabalhador aqui,
um encargo social de 30% sobre a folha, fora os 10, 11% que ele paga, e entrar produto de fora sem esse recolhimento. E a gente falar em reforma da Previdência só em cima do colaborador nacional. Então, cria uma taxa para o importado, se é para revenda. E outra coisa importante, a gente tem responsabilidade social. Quando fala do varejo físico da indústria, quando nós tivemos a pandemia, vocês não imaginam a manobra que nós tivemos para dizer, gente, nós não vamos demitir ninguém. Nós estamos juntos, estamos no mesmo barco, nós fomos buscar fomento para segurar todo mundo. E quando só entra de fora, o cara diz o seguinte, tá ruim, para de importar, melhorou o mercado, traz mais 2 containers. Então, essa é uma preocupação política que envolve empregador e empregado para a gente andar junto e ter uma maneira diferente de pensar para proteger o nosso mercado. Não é proteger, para que ele concorra de maneira igual ao que entra de fora. E olha quantas famílias que estão envolvidas, né, Beto? Tu falou ali 1.500 funcionários diretos e indiretos, então com a família aí dá 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, mais os representantes comerciais aí com todas as suas famílias, mais os clientes com todas as... Então é um efeito cascata gigante que uma operação que não tenha uma blindagem aí do jeito que está desproporcional acaba definhando e sofrendo toda uma consequência, né? Eu vou te dar um número agora, por exemplo, a Shine falou em uma venda de 2 bilhões de dólares aqui, que nós estamos falando em 11 bilhões. 11 bilhões no ano passado no Brasil. Então, se ela vendeu 11 bilhões, vamos falar aqui da nossa região, da Hering. Talvez seja uma empresa de 2 bilhões hoje, com 12 mil colaboradores entre diretos e indiretos. Entre terceirizado, 12 mil colaboradores. Só essa operação da Shine no ano passado foram 60 mil empregos. Tem noção que é isso? Se a gente não tiver preocupação, se os nossos representantes das categorias, tanto de empregado como de empregador, não se unirem, nós vamos ter problema. E depois de estar destruído o processo produtivo, não adianta querer salvar. Quando tiver toda a indústria sucateada, que não tenha como recuperar, não vamos mais ter voz e nem condição de recuperar. Então, o meu recadinho era só esse. Falamos de empreendedorismo, é fazer conta, comprar bem, pedir desconto até na bonificação, se possível, e atento ao mercado. E as oportunidades é o que é diferente. Eu lembrei agora do Gastaldi, né, da história da charrete. E vender gasolina para a polícia também. E vender gasolina para a polícia. Isso aí. Móveis Gastaldi, da Itupava Norte, ele esteve aqui conosco. E aí, antigamente, quando era tudo mais liberado, ele chegava a vender combustível. E aí a polícia ficava sem combustível na viatura, ia lá sábado à noite, em vez de prender ele, comprava dele. É isso aí. Muito bacana. É isso aí. É isso aí, fantástico, né? Mais um programa sensacional. O Beto é um cara fantástico, empreendedor ao extremo, um cara de sucesso, um cara que conquistou aí, construiu um império, e a verdade é que ele movimenta toda uma economia. Então, é um prazer ter ele aqui conosco, foi muito gratificante. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado. Agradecer nossos patrocinadores, né? Sem ele a gente não estava aqui. Melhores Imóveis, pensou em comprar ou vender? Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. E Ótica Conforto Visual, são 7 lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso foco é você. É isso, né, Sheila? É isso aí. Agradecer você que chegou até o fim de mais um episódio junto conosco e pedir que você siga as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que é postado, para você estar sempre acompanhando aí a nossa agenda, enviar perguntas aí para os nossos convidados e lembrar que você assiste as entrevistas no YouTube e escuta no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio. Lembre lá também de curtir, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Toda quarta-feira tem conteúdo novo. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê no próximo episódio. Beto, nós só temos ali a agradecer imensamente. Você é um cara que, de fato, nós só temos a desejar saúde, porque o sucesso você já alcançou. A tua fala é muito boa, quer dizer, você realmente possa continuar instruindo as pessoas, que você possa continuar levando essa boa palavra, trazendo esses recados tão especiais, essas frases de efeito, que tem um efeito muito nítido e realmente o alcance fica muito claro de entender. Mas isso nos ajuda. Quantas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que você está com essas tuas palavras auxiliando, colaborando, e você mostra com muita tranquilidade a tua honestidade, a tua clareza, a tua seriedade, a tua responsabilidade e as preocupações que são inerentes aí a quem é uma pessoa do bem. E você é essa pessoa. Então, que Deus possa continuar te abençoando, iluminando, Obrigado.
que a tua família belíssima aí possa continuar ao teu lado e que a gente possa continuar te aplaudindo em todo esse êxito que você está alcançando aí. Obrigado por estar aqui conosco. Eu agradeço a oportunidade, foi fantástico. E dizer o seguinte, para finalizar, todo mundo pode, tá? É simples, não tem nada de diferente, é lógico que a oportunidade, assim, muitas vezes ela se apresenta de maneira diferente, que algo te facilita de uma forma ou de outra, mas é simples, é dedicação, fazer a conta certa, pedir desconto na bonificação e respeitar as pessoas. E eu sempre digo o seguinte, você perguntou o que eu fazia na Bela Janela, eu digo o seguinte, a Bela Janela, lá na Avô, o Luciano dizia que a Avô é uma empresa de marketing que vende produtos. Eu digo que a Bela Janela é uma empresa de eventos que vende cortina. Nós gostamos de festa, de celebrar a vida, de comemorar. É isso que a gente faz. E fazer com alegria, com respeito às pessoas e fazendo a conta certa e vendo as oportunidades. Então, para encerrar com chave de ouro, a frase de Napoleão Bonaparte. É o seguinte, como eu trouxe uma bebidinha aqui que eu não pude mostrar, mas eu vou falar primeiro da Coco Chanel, o que ela falava sobre a champanhe. Coco Chanel dizia que só tomava em 2 momentos da vida dela. Quando estava apaixonada e quando não estava. E Napoleão Bonaparte, agora para finalizar, ele dizia sobre a champanhe o seguinte, na vitória precisamos, na derrota na vitória merecemos, na derrota precisamos. É isso aí. Muito bom. Que atrapalha no final. Obrigado a você nesse clima Valeu. gostoso, especialíssimo. Agradecer mais uma vez o Beto, agradecer a sua audiência, a sua participação, você conosco, com certeza. Nós juntos, estando no topo, tudo vai muito mais fácil. Dessa forma, a gente vai conseguir levar uma sociedade, ao mesmo tempo, mais descontraída, mas com a responsabilidade devida e, evidentemente, somando valores positivos em prol de todos. Você que está conosco, agradecimentos muito especiais. Fique conosco, fique no topo. No próximo episódio, mais convidados muito especiais e, com certeza, o episódio de hoje é mais um daquele que fica marcado com muita seriedade e responsabilidade, mas descontraído, para mostrar que também é possível ser um vencedor e alguém de sucesso, mantendo o bom humor acima de tudo e a responsabilidade. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Mais uma vez a gente se encontra aqui no nosso canal de sempre. Valeu, até lá!